Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando aqui as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. E nós vamos trabalhar o livro Lições da Vida. Lições da Vida, capítulo 8, que se chama Dependência. Dependência. Vamos entender primeiro que dependência significa submissão. Dependência significa sujeição. A pessoa está sempre sujeito ao que o outro diz, sempre sujeito ao que o outro faz, sempre submisso ao que o outro quer. Dependência. E aí ele começa dizendo para nós: não dependamos emocionalmente de ninguém. Não dependamos emocionalmente de ninguém. Veja, depender emocionalmente significa eu só estou feliz se o outro também está. Eu só estou alegre se o outro também está. Ah, como fulano não está bem, eu também fico muito mal. Ah, como fulano está com dor de cabeça, eu também passo mal. Eu não aguento, eu tenho tanta sintonia. Gente, a proposta dele é: não dependamos emocionalmente de ninguém. Se ele coloca não dependamos, e olha, ele coloca o não dependamos todo em maiúsculo. Depois ele continua a frase em minúsculo. Não dependamos é uma escolha nossa. A gente pode muitas vezes ficar reflexivo, ficar atento à dor do outro, à tristeza do outro, à apatia do outro, à inércia do outro, mas isso não pode determinar o nosso caminho, não pode determinar os nossos sentimentos, não pode determinar a nossa conduta. Não dependamos emocionalmente de ninguém. E ficarmos reflexivos não é porque a gente vai ficar ali preso na dor dele, é porque a gente vai estar pensando o que pode ser feito para auxiliá-lo, e vida que segue, e vida que segue. Todos somos interdependentes, no entanto, cada qual tem o direito de efetuar as próprias escolhas. Lei de liberdade, livre-arbítrio, todos somos interdependentes. Todos, invariavelmente. No entanto, cada qual tem o direito de efetuar as suas próprias escolhas. Eu volto naquela pergunta mais estudada dentro do movimento espírita, que é a influência dos espíritos na nossa vida. É a pergunta 459, vocês já conhecem também. Eles influenciam tanto que ordinários são eles que vos dirigem. Olha, as pessoas estão usando essa resposta para justificar a própria conduta. Isso não faz sentido, gente. Isso não faz sentido. Tanto que ele está dizendo para nós aqui, todos somos interdependentes. E se todos somos interdependentes, cada qual tem o direito de efetuar as próprias escolhas. Ah, mas os espíritos influenciam. Influenciam, mas não determinam. Quem determina é a gente. Só se eu não tivesse o livre-arbítrio. Se ele estivesse absurdamente limitado. Fora isso, eles vão me influenciar, eles vão sugerir, eles vão tentar a indução, eles vão obsidiar com persistência, mas a decisão é minha. Se a gente colocasse isso em porcentagem, qual é a porcentagem que eles têm condições de me influenciar e que eu não perco a minha autonomia? Eles podem me influenciar 10%, mas eu tenho 90% de autonomia. Eles podem me influenciar 35%, mas eu tenho 65% de autonomia. Mas o limite deles de influenciação, em porcentagem, é 49%. Por quê? Porque eu sou o responsável pelas minhas escolhas. Eu sou o responsável pelas minhas escolhas. Se eu sou o responsável, eu tenho 51% das decisões. Mas quando eu estou sendo influenciado 49%, eu já corro um risco severo
de estar debaixo de um quadro grave de situações psicopatológicas que pode requerer, inclusive, internações. Porque aí eles estão muito próximo que o que a gente chama na nossa mídia de empate técnico, eles estão muito próximos para decidir junto conosco e não criar mais conflito, e sim um confronto. Porque enquanto eles opinam 5%, 10%, 20%, 30%, ainda é o conflito. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Quero ou não quero? Ainda é o conflito. Sugerem o negativo e eu fico naquela opção. Atendo ou faço a minha escolha positiva? Atendo ou faço a minha escolha? Mas quando eles chegam a 49, é um confronto, porque aí já tem uma briga interna entre o bem que eu desejo e o mal que me é sugerido. Está claro isso? Tanto que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele coloca para nós, em 3 versículos, ele coloca para nós. Capítulo 7 de Paulo aos Romanos, nos versículos 19, 20 e 21, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas é o mal que habita em mim. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando quero, já significa que eu escolho um momento para fazer o bem. Aí chegou o momento deste confronto, que já não é conflito mais. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu quero, eu faço. Olha, eu estou aceitando sugestões. Eu quero fazer o bem, mas eu não estou fazendo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, eu estou fazendo mal ali, mas eu até não desejo, mas se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim, olha, Paulo falando, o pecado que habita, que são as minhas construções nesta encarnação, pelos deslizes que eu já cometi, mas eu também tenho vínculos de passado. O pecado que habita está aprendido, está enraizado, está internalizado, o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, porque aí eu passo a escolher a hora, né? Aí entrou o confronto. Porque enquanto é conflito, eu vou fazendo bem, embora eu tenha vontade de fazer outra coisa. Eu tenho vontade de brigar com fulano, eu tenho uma vontade de vingar. Eu queria vê-lo passar por aquilo que ele me fez passar. Eu tenho uma vontade, mas eu continuo no caminho. Essa vontade, ela está internalizada, mas ela ainda não me combate a ponto de eu sair do caminho. Ela não me combate. Mas a partir do momento que eu começo a atender esse desejo, começo a planejar, começo a idealizar, eu começo a desejar, o que era antes um conflito, eu já abandonei o bem e já estou ligado ao mal. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Que aí de vez em quando eu faço alguma coisa boa, de vez em quando eu faço uma visita, de vez em quando eu assisto uma reunião, de vez em quando eu me ofereço, me coloco como voluntário, o mal já está comigo. Está claro? Então, quando a gente coloca o mal já está conosco, a gente perde a interdependência. Se eu perco a interdependência, os desencarnados atuam sobre mim. Se eles atuam, eles já passaram daquela porcentagem que a gente colocou como sendo 49. Por quê? Porque se ali já chegou ao empate, eu já estou deixando de fazer várias coisas boas para o meu bem-estar e eu vou assimilando situações de mal-estar no meu processo autoagressivo. Quem depende psiquicamente de uma outra pessoa para viver está doente. Atenção. Quem depende psiquicamente de uma outra pessoa para viver está doente, reclamando por isto mesmo inadiável tratamento. Se a gente começa a depender dos outros para a nossa estabilidade psíquica, estabilidade psicológica, estabilidade emocional, afetiva, estabilidade social, se a gente depende do outro para termos estabilidade em tudo,
Porque o psíquico comanda tudo. Lembram dos desenhos que a gente fez sobre casa mental? O psíquico comanda tudo. Se eu estou dependendo psiquicamente de uma outra pessoa para viver, eu estou doente. Eu estou doente porque eu não tomo decisões, eu não tenho autonomia. Ele está propondo dependência. Eu estou aceitando a submissão do estado emocional do outro. Eu me submeto. Eu estou sujeito ao estado agressivo do outro, dependendo do que ele falar, do que ele fizer, do que ele disser. Eu estou sujeito. Então, por isto mesmo, é necessário inadiável tratamento. É você quem avalia. E tratamento, gente, quando nós falamos de tratamento, nós não estamos falando só dos tratamentos conhecidos da Terra, não. Os tratamentos conhecidos da Terra também, mas nós estamos colocando principalmente o tratamento espiritual. Tratamento da Terra, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento terapêutico. É importante que você tenha uma atividade, às vezes não é nem psiquiátrica, nem terapêutica, mas você vai fazer, olha, quer saber? Eu vou fazer 2 vezes por semana, eu vou fazer yoga. Eu vou fazer acupuntura, que são movimentos terapêuticos, não é uma terapia com um psicólogo, mas são movimentos terapêuticos. Muitas vezes você não passa pelo medicamento, mas você pega as terapias alternativas, você vai para yoga, vai para o tai chi, você vai para a meditação, você vai para a acupuntura, e ali você está fazendo acompanhamentos terapêuticos que estão te auxiliando. Para quê? Para sair dessa relação de dependência psíquica. Por isso é que ele está propondo aqui que essa pessoa está doente. E não tem problema nenhum a gente buscar ajuda. Vocês não viram no vídeo anterior a gente falando que a Terra está convulsionando? Se a gente está com dificuldades no planeta inteiro, a gente vai achar que nós vamos dar conta de resolver as nossas questões sozinhos. Isso não existe. Até porque pode ser muito fruto do nosso orgulho não buscar nenhum tipo de ajuda e achar que não precisa. Tanto que ele continua dizendo, não escravizemos ninguém às nossas ideias e ao nosso modo de ser, tanto quanto não nos permitamos nos escravizar a ponto de nos anularmos em nossa própria vontade. A gente não é para a gente escravizar ninguém com o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de conduzir, o nosso jeito de agir. Não escravizar ninguém. Mas não se permitir ser escravizado por alguém. Não se permitir. Até porque a gente anula a nossa própria vontade. Anular a nossa própria vontade é contrariar a própria providência divina. Por quê? Porque lá no livro dos médiuns, no item 131, que a gente sempre cita quando fala de vontade, ele coloca atributo essencial do espírito é anular a própria ação da providência no nosso estado íntimo. Anular a nossa vontade em detrimento da vontade do outro. Deconformidade com o desejo do outro. Deconformidade com a percepção do outro. Ele está pedindo para a gente sair da dependência. Ou seja, o que ele está dizendo? Respeita o seu estado íntimo, respeita as suas vontades, respeita o seu desejo. Isso não significa que a gente não vá conversar. É ótimo a gente ter as pessoas para a gente trocar ideia. Mas o trocar ideia não é eu ser conduzido. E trocar ideia não é eu conduzir. Trocar ideias. À medida que a gente vai trocando ideias, que a gente vai manifestando a nossa maneira de pensar, que a gente vai verbalizando com discernimento aquilo que a gente gostaria, está ótimo. Por quê? Porque a gente dá material para o outro pensar. E a gente recebe do outro material para nós pensarmos. É isso. Por que que a gente acha que a nossa conduta é que está correta? Por que que a gente acha? Por que que a gente tem que convencer o outro da nossa maneira de pensar? O outro não é um robô e eu também não sou. Se não somos e não estamos no mundo robotizado, não estamos, temos a nossa autonomia, nós podemos trocar ideias e não conduzir o outro ou ser conduzido pelo outro. E aí ele continua dizendo, todo excesso no campo afetivo a pretexto de amor
E agora ele entrou numa fase que é das relações. Olha esse parágrafo. Todo excesso no campo afetivo a pretexto de amor é simples posse, paixão disfarçada gerando desequilíbrio. Quando a gente coloca e a gente faz só o que o outro deseja, eu só vou nesse lugar se essa pessoa, eu só vou se o meu marido aceita, eu só vou se a minha esposa concorda, eu só vou. Se não é, atenção, se não é nada que vá agredir a relação, que vá punir o relacionamento, que vá denegrir aquele casamento, aquele envolvimento, se não é nada, qual o problema de ir? Qual o problema do marido não frequentar uma religião e a esposa frequentar a religião X? Ah, não, meu marido não aceita. E aí você perde a sua autonomia? Qual o problema do marido ir num jogo de futebol? Ah, não, minha mulher não gosta, eu não vou. Qual o problema? E você perde a autonomia? Não tem problema nenhum. Você vai lá no jogo, compartilha, seu time vence ou seu filho perde, não importa. Chegou na sua casa, mantém o clima de equilíbrio e está tudo bem. Isso se chama diversão, isso se chama lazer. Tem nada de errado nisso. Agora, qual o problema de você frequentar uma religião? Ah, não, mas eu gosto da religião tal, meu marido não aceita. Eu gosto da religião tal, a minha esposa não concorda. Aí, para evitar contenda, eu não vou. Veja bem, nós estamos num planeta transitório, numa relação passageira. E a gente começa a abrir mão daquilo que é efetivo, daquilo que é espiritual e daquilo que é eterno, por causa das nossas inflamações. Eu falo inflamação, gente, porque isso já vai provocando ferida. Isso provoca ferida. E aí a gente vai abrindo espaço para esta paixão. Olha o que ele disse. Todo excesso no campo afetivo, a pretexto de amor, é simples posse, paixão disfarçada, gerando desequilíbrio. Assenta, conversa, dialoga. Olha, eu vou porque é importante para nós. Eu estudo porque é importante para nós. Por quê? Porque enquanto eu estudo, eu me espiritualizo. Eu crio para mim condições melhores de conversar, de entender, de conviver. Eu preciso, então eu vou. O outro vai no jogo, por quê? Porque ele extravasa e ali ele fica melhor. E está tudo bem. Mas quando a gente começa a se apoderar do outro, é negativo. Até porque o nosso texto chama-se dependência. E ele fala para a gente não depender. O pensamento fixo que nos ocupa a cabeça é sinal evidente de que algo não está bem conosco e carecemos de reconhecer isto, se não quisermos nos precipitar em abismos de maiores sofrimento. O pensamento fixo que a gente coloca que não vai mudar é sinal de que a gente está doente. Algo não está bem conosco e carecemos de reconhecer isso. Esse pensamento fixo, ele é doentio. Nós temos que mudar essa perspectiva. Nós temos que mudar. Não faz sentido manter o pensamento fixo em cima de determinadas condutas que a gente já sabe que elas são improdutivas. A gente já sabe. Se a gente já sabe, o que eu posso fazer para mudar? Mas eu não vou mudar. Aí começa a nossa postura de orgulho. Eu não vou mudar porque senão fulano vai achar que eu mudei só porque ele falou. E qual é o problema se fulano falou e eu mudo? Qual é o problema? Ah, mas ele vai achar. E qual é o problema? Ele pode achar o que ele quiser, mas se eu refletir e a fala dele é significativa, eu vou mudar. A fala dele é importante para mim, para o grupo que eu estou inserido, eu vou mudar. Por quê? Porque eu estou saindo de uma linha de raciocínio. Lá no Velho Testamento, Jeremias, ele falava isso para nós. Lá no capítulo 4, no versículo 14, ele coloca para nós assim: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Ele falando isso há mais de 400 anos antes de Jesus. Nós temos mais de 2.500 anos aproximadamente com esse tipo de orientação. Até quando a gente vai ficar do nosso jeito? Tem que ser do meu jeito. A Terra está lotada de gente. É para nós aprendermos com todo mundo e não invalidar as nossas decisões. Nós vamos aprender com todo mundo.
mas não invalide o seu estado íntimo. Por quê? Por causa de um valor que ele colocou no parágrafo antes, vontade. Eu vou ouvir, eu vou aprender, eu vou refletir, mas eu vou decidir. Ninguém deve entregar-se totalmente a ninguém, a não ser a Deus. Não vem consolidando tudo isso que nós estamos dizendo? Ninguém deve entregar-se totalmente a alguém, a não ser a Deus. Se for para fazer aquela entrega, aonde você vai ser completamente submisso, completamente dependente, completamente subordinado, que seja a Deus. E não a pessoas, até porque as pessoas são falíveis. E você não pode responsabilizá-la por sua caminhada em função de ter atendido uma fala dela. Todos somos afetivamente carentes. Oh, gente, como que as pessoas gostam de ouvir essa frase? Nossa, olha, todos somos afetivamente carentes. As pessoas amam ouvir isso, porque eu estou tão carente. Aliás, essa frase é o que há hoje na Terra. Todos somos afetivamente carentes, mas não nos prevaleçamos disto para inspirar piedade a nosso respeito ou realizar chantagens emocionais. Porque o povo adora usar essa frase para chantagear o outro para receber mais afeto, mais carinho, mais atenção, mais convívio, mais aconchego, mais acolhimento. Isso é um desastre. Quando a pessoa se coloca como vítima da emoção, da carência, isso é uma pobreza, porque no fundo todos nós temos para oferecer. A Joana de Ângeles, no livro que ela discute o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles coloca para nós que tem uma diferença entre ser carente e ser querente. O carente é aquele que não recebe afeto. Ele não recebe. Existem pessoas que são carentes porque estão no mundo e não recebem. Não recebe dos pais, não recebe de amigos, não recebe da sociedade, não recebe de filhos. Eles não recebem. Se eles não recebem, eles vão se tornando carentes. E se eles não tiverem um Deus alicerçado no estado íntimo deles, eles não têm quem buscar. Esses estão carentes. Estão carentes de uma palavra amiga, estão carentes de um aconchego, estão carentes de acolhimento, estão carentes de um conforto, esses estão carentes. E o querente? O querente é aquele que recebe, mas ele quer mais. O que tem de gente querente na Terra? Porque, veja, a pessoa recebe, às vezes ela recebe do marido, recebe da esposa, recebe dos filhos. Mas não é desses que eu quero receber, não. Mas ela está recebendo. Eu quero receber do fulano. Eu quero receber da fulana. Aí é o querente, porque ele quer. Então tem uma diferença entre carência e querência, porque quando a gente começa a exigir que o outro me dê, ele não tem para dar, gente. Quantas vezes a gente vem falando isso? Não cobrar do outro o que ele não tem para oferecer. A gente está na Terra, ofereçamos. Lembram quando a gente fez referência à fala da Joana de Ângeles, serve e passa? Ofereçamos. Lá na frente, a gente vai receber, porque está na lei, não é isso que o Aniceto coloca para nós? Aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor. Isso não é promessa de amizade, é lei, então a gente vai receber. Não, mas se eu ofereço para fulano, eu quero receber de fulano. E aí começa o nosso sofrimento. Por quê? Fulano não tem para oferecer. E se ele tiver, não é para mim. Ele vai oferecer para outros. Serve e passa, não olha para trás. Jesus não recomenda isso? Jesus recomenda isso. Pega o seu terreno, pega a sua charrua e sai caminhando com o seu trabalho. Não fica olhando para trás. Nós temos duas maneiras de ver a vida. Nós podemos ver a vida, você está dirigindo um carro, você pode ver a vida pelo para-brisa, como você pode ver a vida pelo retrovisor. O retrovisor, gente, ele é para nós uma referência, mas ele não é o nosso norte. O retrovisor é uma referência da estrada que a gente já caminhou, do tanto
que a gente já caminhou, dos buracos, dos obstáculos, das pessoas que nós encontramos. O retrovisor, ele é uma referência em relação à estrada que eu estou prosseguindo, mas ele não é o meu norte é o para-brisa. Tem pessoas que estão vendo a vida pelo retrovisor. Elas estão vendo a vida vivenciando só o passado, curtindo só o passado, sofrendo pelo passado. Aí, Emerson, mas a gente não pode refletir no passado. Precisamos, eu não acabei de falar do retrovisor, a gente precisa do retrovisor para a gente lembrar o que a gente já passou. A gente precisa. A pessoa que gosta de vitrola, não tem problema nenhum. Ela gostar de um radinho de pilha, não tem problema nenhum. Mas ela não pode ficar com a cabeça lá. Ela gostar da vitrola, pegar o long play, lembra do long play? Escutar um disco, não tem problema algum. Ela não pode ficar com a cabeça presa na vitrola. Ela não pode ficar com a cabeça presa no radinho de pilha. Olha quanta coisa o mundo está propondo para nós. O mundo, ele é para ser visto pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Então, a partir do momento que ele coloca para nós, todos somos afetivamente carentes, mas não nos prevaleçamos disto para inspirar piedade, é parar da gente se fazer de coitado, a nosso respeito ou para realizar chantagens emocionais. Não façamos isso. Somos carentes como todas as pessoas são. E receber, todos nós recebemos. Todos nós recebemos. Existe o carente verdadeiro. Como eu disse exemplo, eu dei o exemplo para vocês. Quem se doa aos outros sem pensar em si, receberá de volta o que necessita na medida exata do que houver cedido. Quem pensa nos outros sem pensar em si, quem doa para os outros sem pensar em si, ele vai receber de volta. Nós não falamos da lei? A não ser quando a pessoa está absurdamente desprendida. Eu gosto de citar o exemplo de Irmã Dulce, quando ela estava lá, foi visitada por Divaldo Franco, e ela estava lá, franzina, pele e osso, deitada nos caixotes. E aí, já no estágio final de sua vida, Divaldo Franco, quando vai visitá-la, um colchãozinho fino ali, uma espuminha fina em cima dos caixotes, e ela deitada em cima dos caixotes, cumprimenta o Divaldo. São duas das maiores instituições da Bahia e duas das maiores do país. A Irmã Dulce construiu na Bahia, em Salvador, e Divaldo também. Então, imagina, quando ele vai visitá-la, ele a vê naquele caixotinho, ele chega e fala assim: irmã, o que a senhora está fazendo deitada nesses caixotes? A senhora não pode ficar assim, a senhora precisa de uma cama. Ela fala: Divaldo, não precisa, não precisa. Não, eu vou providenciar. Divaldo, não precisa. Vocês também lutam lá na Mansão do Caminho com dificuldade. Não precisa. Ele falou: não, eu vou ligar para a mansão e vou pedir uma maca para a senhora. Aí ela faz assim, com a mãozinha dela, porque tinha gente em volta. Aí ele abaixa o ouvido perto dela e ela fala assim: não precisa, Divaldo. Você sabe por quê? Toda pessoa que vem aqui fica com dó de mim. E quando eles ficam com dó, eles mandam uma maca para cá. E eu estou construindo um posto de saúde e já ganhei 25 macas. Ô, gente, olha que diferença. Ela está se fazendo ali para ter dó, para as pessoas terem dó dela, para ela construir um posto. O corpo dela, naquele momento, não fazia diferença. Não fazia diferença. Porque quando ele fala, na medida exata do que houver cedido, ela está cedendo, está recebendo. Cada pessoa manda uma maca para ela, já estava com 25 no posto que ela estava construindo. Olha o valor da doação. O valor do desprendimento. Embora as nossas ligações kármicas, saibamos que não somos de todo insubstituíveis no carinho de quem quer que seja. Veja, voltando ao tema, o tema é dependência. Dependência. Embora as nossas ligações kármicas, saibamos que não somos de todo insubstituíveis no carinho de quem quer que seja. Se a pessoa não receber o nosso carinho, ela vai receber de outra pessoa. O nosso carinho não é insubstituível.
Sem o meu carinho, sem o meu conforto, sem o meu abraço, aquela pessoa não fica bem. Isso não existe. Isso não existe. E nós também temos que ficar bem, mesmo que não recebamos este carinho, aquele conforto, aquele abraço. Nós temos que ficar. Para quê? Para não abraçarmos a dependência. Não abracemos a dependência. Sempre ser-nos-á possível encontrar alguém na estrada do destino que, não sendo necessariamente quem imaginamos, poderá nos surpreender como o agente da felicidade que esperamos. Sempre encontraremos alguém que nos trará felicidade. Sempre ser-nos-á possível encontrar alguém nessa estrada. Olha, se sempre será possível, não estamos sós. Não estamos sós. Ainda que estejamos vivendo inumeráveis e inenarráveis problemas no planeta, não estamos sós. Atentemo-nos para isso. Não abracemos a dependência e, ao mesmo tempo, a gente se coloca na posição de quem caminha, observando as orientações que estão chegando para nós. É isso aí que tínhamos para trazer. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.